Complementar para poder adicionar mais conteúdo naquela aula. Separei para não ficar algo muito longo e você não ficar com preguiça de ver, porque quando a gente vê algo muito longo a gente acaba sentindo uma preguiça. Então, particionando assim, a gente torna algo mais dinâmico, certo? Prosseguindo, o seu cliente vai comprar por necessidade ou por prazer. Essa necessidade é dividida entre dor e medo. Dor é o problema que ele já tem, certo? Ele pode estar com pouco movimento na segunda-feira, ele pode estar com pouco movimento a semana inteira. E medo é o problema que ele possa vir a ter, ou seja, ele não quer que isso se perdure por muito tempo. O medo dele é que isso se expanda e ele tenha que fechar o negócio. Então você tem que entender qual é a dor e o medo do seu cliente. Desejo é o que ele quer ter mais movimento. E sonho é o que ele quer a longo prazo, é sempre agora e futuro. Então o sonho dele é ter muito movimento para o resto da vida dele, se possível. E para você poder saber essas coisas, como identificar o medo, desejo, sonho, e com necessidade, prazer em geral, você precisa ter um norte, que você provavelmente já viu aqui no curso, a menos que você tenha pulado, que se você fez isso, você está jogando dinheiro fora, porque o curso tem a metodologia para te ajudar, necessariamente bolada para isso, que é público-alvo, segmento, nicho, subnicho e avatar. No final dessa aula eu vou ensinar de forma prática aqui como você fazer isso. E para você, após ter tido o seu norte, você precisa saber quais são os 4 pilares daquilo que você vai fazer para poder vender. Que é pré-análise. Fechou com o cliente? Vê todas as redes sociais dele, anota todos os likes, todos os compartilhamentos, todas as curtidas, tudo o que tem ali de engajamento. Se ele não tiver, melhor ainda, porque você vai ter algo muito mais impactante. Mas mesmo que ele tenha pouco, anota tudo. E você vai ter planejamento estratégico. Você vai sentar com seu cliente, você vai ter que conversar com ele, ver quais são os objetivos dele, o que ele quer, o que ele espera que vai ter de bom na vida dele com isso, para poder gerar a melhor campanha para poder trazer cliente para ele. Você não faz somente postagem. Postagem sem objetivo não significa nada, é somente uma artezinha bonita. Se não tem função, não é design. Vocês gostam muito de falar de Steve Jobs, então basicamente isso. Você vai ver, por exemplo, o objetivo do cliente é trazer mais consumidores para o restaurante dele todo final de semana, ou toda segunda-feira. Vocês vão criar uma campanha. Digamos que poderia ser rodízio pela metade do preço, só que bem ilusório. Segunda-feira, rodízio pela metade do preço no horário do almoço. Show! Isso vai chamar atenção. Então você tem que ver o que para o cliente, do seu cliente, é importante. Para ele é importante economia, para ele é importante passar mais tempo com as pessoas do trabalho, para ele é mais importante passar tempo com as pessoas da família. Então tudo que você faz para conhecer o seu cliente, você vai ter que fazer para conhecer o cliente do seu cliente. Por isso que todos esses conceitos, essas bases aqui são importantes. Porque sem isso você não vai conseguir bolar praticamente nada. Então você tem que entender planejamento estratégico. Você planejou, você criou a campanha. O conceito de campanha é, por exemplo, uma campanha são série de atitudes, não somente postagens, que corroboram uma com a outra para poder gerar um resultado esperado. Então você tem que entender isso. Postagem por postagem não significa nada. Isso também vale para você captar cliente. As suas postagens são uma campanha para poder trazer clientes em potencial, certo? Então isso também vale para o cliente do seu cliente. Tem que entender que é essa piramidezinha. E execução e pós-análise. Você pôs a campanha em ação e agora você tem que analisar. Você já tem os dados aqui de como era o engajamento do seu cliente. Agora você tem os dados de como é o engajamento do seu cliente agora. Então você vai mostrar para ele que fez diferença. Você está sempre vendendo. Você tem que se revender. Olha só, valeu a pena ficar comigo. Olha aqui, eu gerei tal resultado para você. Mas uma coisa muito importante de falar para o seu cliente é que você não é um vendedor particular dele. Você tem outros clientes. O seu trabalho é criar as campanhas, fazer as postagens e vamos chamar de tráfego aqui, tráfego para o seu cliente, certo? Você não tem a obrigação e nem deve colocar no contrato que você vai ficar 24 horas atendendo os clientes dele. Você gera tráfego, quem vende é o seu cliente, certo? Você cria relação, você se torna, como posso dizer, relações públicas dele, o RP dele. Então, o seu trabalho é trazer gente para o negócio dele, não ficar atendendo uma pessoa por pessoa, tirando dúvida lá no direct, no chat, porque isso vai tomar o teu dia todo e você tem outros clientes para
poder gerar resultado também. Então, tenha isso em mente. Isso aqui é um complemento do primeiro vídeo. E agora eu vou ensinar para vocês na prática a questão do avatar, segmento e público-alvo. Voltando aqui, questão de público-alvo, segmento, nicho, subnicho, avatar. Seu público-alvo, obviamente, vão ser empresários, certo? Beleza, Douglas, meu público-alvo são empresários, mas qual o segmento? Uma coisa que eu recomendo, você tem que prezar sempre pela qualidade, porque é obrigação, certo? Então vamos lá. Sendo o seu objetivo macro, master objetivo, a qualidade, o que você tem que prezar? Começa atendendo aqueles que você já tem mais habilidade para produzir as peças, certo? Por exemplo, você tem mais facilidade, mais habilidade, tem mais qualidade nas artes de pizza. Seu primeiro público-alvo vai ser pizza. A não ser que você não esteja precisando ganhar dinheiro, de repente pela sua idade, você mora com seu pai e sua mãe, você tem uma facilidade maior para desenvolver seu negócio. Porque quem precisa ganhar dinheiro tem que pagar conta, já fica mais complexo, porque as contas vêm todo mês e é uma situação mais complexa. Mas se você tem essa facilidade, essa graça de poder ter mais tranquilidade na hora de escolher teu segmento, escolhe um que você se identifica mais e pratica. Passa um mês praticando aquilo e aí você vai para cima, certo? Então vamos colocar aqui. Público-alvo são empresários. Segmento pizza. Segmento comida. Nicho pizzaria. E para dar um exemplo bem prático de subnicho, se você tiver dificuldade, é uma parcela ainda menor da sua audiência. Ou seja, vou colocar aqui subnicho, você pode colocar pizzaria voltada para vegano. Ou, de repente, seu subnicho ele trabalha somente com rodízio. Certo? Então vamos focar no rodízio, porque subnicho de vegano, eu particularmente não sei se já existe. Existe uma parcela da população que está adotando a dieta vegana, mas eu não sei se cresceu ao ponto de já lançarem a pizzaria vegana, então vou focar no rodízio. Então vamos lá. Avatar. O avatar ele é imaginário, certo? O objetivo dele é fazer você ter um norte, como eu já disse, e ir para cima para poder saber o que você está fazendo. É muito pouco provável que você defina o seu avatar e você não consiga achar ninguém com essas especificações que você idealizou. A não ser que você bote coisas absolutamente absurdas aqui. Mas, vamos lá. Você tem um nome. Vamos dar um nome. Se você puder, você cria um PDF, abre no Photoshop, coloca uma foto, tal, cria tudo muito bonitinho. Eu não vou passar material aqui pronto, porque eu quero que você faça, quero que você ponha a mão na massa para poder induzir seu cérebro a praticar e aprender. Então vamos lá. O nome do meu avatar é Robert. Ele tem entre 30 e 60 anos. Ele se encontra no Sudeste. Vou botar Sudeste porque como a gente trabalha pela internet, a gente não tem essa limitação de localidade. Fica mais fácil. E também Sudeste porque eu sou do Rio de Janeiro, então eu consigo me comunicar de forma mais fácil com o pessoal do Sudeste, que é mais próximo, a cultura mais próxima também, Rio, São Paulo. E sexo masculino. Já trabalhei em pizzaria. Não conheci donas de pizzaria, então, justamente por conhecimento de caso, geralmente mulheres tendem a montar negócios mais condizentes com a personalidade delas. Isso aqui é biologia, isso aqui é questão de bioquímica também do cérebro da pessoa, nada de preconceito, simplesmente um estudo de caso. Marketing leva em conta também muita coisa da biologia que interfere no cérebro da pessoa, essas coisas. Então, sem reclamação aqui embaixo, porque é baseado em fatos mesmo. E aí, hábitos de compra. O Robert, vou botar Roberto para ficar mais brasileiro. Vamos criar uma história para o Roberto. Roberto ele tem uns 3 filhos, ele costuma comprar mensalmente, porque ele tem que sustentar a família dele. Então ele compra mensalmente. E o hábito de compra dele é sempre voltado para poder dar mais resultado. Então ele é uma pessoa, um cliente que a gente chamaria de qualificado. Ele já tem aquela
mentalidade que ele tem que vender mais, que ele tem que produzir, que ele tem pessoas às quais ele deve uma satisfação, por assim dizer. Ele tem uma responsabilidade. Então ele compra mensalmente, ele sempre procura o lucro. E isso não é ruim. Ninguém monta um negócio para falir. Então ele sempre busca o lucro, ele sempre busca o crescimento. Esse é um tipo de cliente que você deve buscar. É muito difícil você idealizar um cliente que ele é acomodado, e tem um negócio acomodado. O perfil empreendedor, ele já faz com que a pessoa tenha essa mentalidade de sempre ir buscar o melhor, sempre ir buscar o crescimento. Então, esse aqui são algumas informações sobre ele. Você poder idealizar pelo menos 5 questões de hábito de compra, como é o temperamento dele também. Temperamento. Ele é uma pessoa proativa. Pessoa extremamente proativa, porque ele montou o negócio dele muito cedo, ele trabalhou em diversos locais antes, ele conheceu a área e decidiu montar o próprio negócio. Então, a sua tarefa é fazer isso aqui, ó. Nome, idade, local, sexo, hábito de compra, temperamento. Você vai partir daqui. E a sua tarefa é criar de 3 a 5 informações para hábitos de compra e também 3 coisas que definam o temperamento do Roberto. Você vai escolher o nome, você vai escolher o segmento, você vai escolher a comida, pizzaria, você vai escolher nicho, subnicho, desculpa, e o avatar. Eu vou deixar aqui embaixo também uma lista enorme de tipos de negócio que você pode escolher. Uma coisa importante, você definir um avatar, você ter que definir avatar, não significa que você é obrigado a ter somente um avatar. O objetivo do avatar, segmento, público-alvo, nicho, subnicho, é você ter um norte, é você saber para onde você vai. Se você tentar vender para todo mundo ao mesmo tempo, você não vai conseguir vender para ninguém. As pessoas têm que se identificar com a sua abordagem, com o seu modo de venda. Até porque você vai preparado. Se você não for preparado para a guerra, você vai morrer. Então a mesma coisa acontece dentro do marketing e de vendas. Então você escolhe o seu primeiro público-alvo e depois você pode ir escolhendo outros. Conseguiu vender? Show, tá ganhando dinheiro? Vai lá. Vamos chamar de projeto. Bola outro projeto para você poder abordar novos clientes. E assim você vai aumentando a sua carteira de clientes. Certo? Essa é a sua próxima tarefa. Faça e a gente se vê na próxima aula.